Doutor Luiz Manuel. Muito bem, doutor João Gilberto. Aliás, esse sonho anda acalentando há mais de 100 anos muitas pessoas em Minas Gerais, principalmente mineiros do Triângulo. O problema enfocado pelos colegas no debate, é realmente o que traz mais conotação da discussão, é a modificação do parágrafo 3º do artigo 18. Eu tenho uma visão mais pragmática dessa situação, porque eu tenho andado mais de perto no Congresso e senti que 2 deputados mineiros fazem uma busca incessante de oportunidade para que isso seja votado. São os deputados Israel Pinheiro e Abiakel. São sub-relatores da comissão e eu tenho até medo de que uma hora, por falta de um assunto grande, transcendente dentro da Constituinte, eles votem este assunto que é pequenininho, que vai passar desapercebido, simplesmente colocando a Assembleia Legislativa no parágrafo 3º do artigo 18. O relator Jobim é um homem obstinado, ele se preparou como constitucionalista para ser o relator dessa revisão. Ele fez um trabalho imenso em cima dessa modificação do parágrafo 3º, onde organizou e reorganizou todas as emendas que compareceram para que de perto ou de longe falasse sobre criação do Estado. Ele englobou todas para liquidar com todas, apresentando somente essa que é dele, fortalecida inclusive pelos outros sub-relatores. Afirma o relator Jobim, e isso afirmou perante o meu querido amigo Ney, a mim e o deputado Cili Branco, do Paraná, de que é difícil para se fazer um Estado sem que haja representação do povo do outro lado do Estado. E que esse povo do outro lado do Estado teria que ser a Assembleia Legislativa. Ora, eu discuto plenamente essa posição com o relator Jobim, entendo que o povo está representado pelos deputados. A Constituição determina que a representação popular é feita, de qualquer forma, pelos deputados federais. E o Estado está representado naturalmente, constitucionalmente, pelos senadores. Então não há necessidade definitivamente, constitucionalmente falando, de que se ouça a Assembleia Legislativa para a criação de novos Estados. Afirmando... Me permite aí... Pois não, é exatamente, eu até me esqueci de dizer, acho isso extremamente importante. O assunto importante é redivisão territorial do país, do qual o Triângulo é uma parte. Então eles estão querendo fragmentar a grande lei, a necessária lei da redivisão territorial, transformando-a em casuísmos de Estado para Estado. Quer dizer, tocou muito bem, doutor Luiz Manuel, a quem interessa a redivisão territorial? Aos senadores, aos deputados federais, ao presidente da República, ao país como um todo. Por que nós vamos transferir isso aos diretamente interessados em a não redivisão, que é o pessoal desse Estado, os representantes, digamos, das outras regiões? Doutor João Gilberto, a Constituição do Estado de Minas Gerais, ela tem conotações divisionista, porque ela determina que o Estado seja todo dividido em regiões. Regiões para melhor se dividir, para melhor ser administrada. O senhor imagina que até hoje já vão 3 ou 4 anos, quase 4 anos da Constituição Mineira, e ninguém preocupou em fazer as divisões regionais. Ora, há uma preocupação... Aqui eles fizeram, eles derrubaram a ponte ali para dividir a gente. Aliás, se aquela ponte permanecesse... A do Rio Araguari, né? Seria até um princípio o primeiro princípio de divisão. De redivisão territorial do país. Eu gostaria de deixar aqui essa minha posição marcada e botaria a palavra lá aos colegas sobre essa questão que aflige normalmente a todos nós. A se fazer alguma inserção, alguma alteração no parágrafo 18, um aprimoramento, sem dúvida alguma, seria a interferência das câmaras municipais, das regiões emancipandas. Muito bem, aí haveria um aprimoramento
do parágrafo 3º do artigo 18. E como... Eu gostaria de lembrar Pois não. que no dia que estivemos com o Jobim, você alertou a ele para que essa posição era muito mais democrática do que das Assembleias Legislativas, e eu senti que ele ficou profundamente sensível, porque ele é um constitucionalista. Ele não está mancomunado com alguém para que se coloque a Assembleia Legislativa, não. Doutor Luiz Manuel, agora eu não sei se, porque foram apresentadas 57 emendas a esse parágrafo 3º. E dessas 57 emendas, 2 delas foram acatadas exatamente essas das Assembleias Legislativas. As outras 55 não valeram. Não sei se ele conseguiu realmente entender na primeira vista, no primeiro contato, sim. Agora, eu não sei se ele alterou, não tem informação da alteração da emenda. Como bem disse o doutor João Gilberto, o sentido amplo, quem está lá para legislar para o Brasil, não pode pensar no fisiologismo, mais ainda no casuísmo regional de estados, de forma nenhuma. Eles têm que entender, e eles sabem que o Brasil merece uma redivisão territorial de norte a sul e de leste a oeste. E sabem também que a experiência dos novos estados criados, como Mato Grosso do Sul e Tocantins, estão dando certo. Mas falta realmente coragem para legislar sem casuísmo. Quer dizer, pensando na grandiosidade da nação brasileira. É lamentável essa falta maior de responsabilidade que deveria existir nos nossos homens públicos, principalmente os de Brasília, não é verdade? Bom, Ney, você e o Luiz Manuel que estiveram em Brasília, uma pergunta. Uma modificação desta, e principalmente essas emendas apresentadas ao deputado Jobim, tem que ter a participação também dos nossos deputados da região. Então a pergunta que eu faço, porque eu não estive presente nessa reunião, é o seguinte: qual é a posição predominante desses deputados do Triângulo? Principalmente Wagner, Odelvo, Zaire Rezende, eles continuam ainda com o firme propósito da emancipação ou estão hoje voltados para outro campo? Na época eleitoral, todos são favoráveis. Fora da época eleitoral, alguns chegam até a apresentar projetos. Mas é, por assim dizer, dever cumprido. Falta gana, falta garra dos nossos parlamentares para defenderem essa emancipação. Falta um Chico Humberto. Falta um Chico Humberto, é verdade. Um Chico Humberto, penso até que como o problema é tão melindroso, aí seria até entraria na área cirúrgica do João. Eu creio que a criação do Estado deveria ser tecida ponto a ponto. Como a costureira faz o ponto cruz, a bordadeira, ser trabalhado um por um dos parlamentares, ainda que se levasse 3 anos para se trabalhar um por um trabalho assim consciente, longo, para quando fosse colocado o projeto, tivesse um apoio já praticamente de todo o Congresso Nacional. Às vezes algum sentido de afoiteza pode ter nos prejudicado também, mas falta realmente uma união dos parlamentares nossos, e isso é lamentável, trabalhando nesse sentido de resolver, vamos criar ou não criar o Estado, vamos fazer o plebiscito, vamos dar esse direito do povo se definir, porque se ele se definir contrário, ótimo, vamos cuidar de outras coisas da região, das nossas cidades, etc. Mas enquanto não se ouvir, de acordo com a atual Constituição, que um Estado tem que nascer inicialmente da vontade popular, de um plebiscito, nós temos obrigação de trabalhar por esse plebiscito, porque senão fica realmente alguma coisa sazonal, como vocês disseram, em épocas eleitorais, vem no interesse comum de voto, etc., e depois desaparece, não é isso?